Oi! Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e eu venho aqui para falar um pouquinho sobre o meu diagnóstico. O meu primeiro diagnóstico eu recebi aos 19 anos, quando eu procurei um neurologista porque eu acreditava que eu tinha algum problema neurológico, mas eu achava que fosse dos nervos, porque eu tinha muitas estereotipias. Desde muito novinha, desde criança, eu me lembro que eu tinha movimentos estereotipados e, né, então, quando eu estava com 19 anos, eu mesma fui atrás de um neurologista. Eu tinha o cartão, né, de plano de saúde, procurei um neurologista, porque eu achava que eu tinha um problema nos nervos, né? E chegando lá, conversando, explicando, né, falando sobre todas as minhas questões, ele fez uma série de perguntas na época, fez exames e no final ele me diagnosticou com síndrome de Asperger. Na época ele disse o seguinte para mim: o seu problema não é no nervo, é no cérebro. Você tem um transtorno no cérebro que se chama síndrome de Asperger. Só que naquela época, ele só me deu, né, esse diagnóstico, não me explicou mais nada, e eu muito, né, inocente, não perguntei mais nada também. E assim eu fui seguindo a minha vida. Quando a Ayla, a minha filha, nasceu e nós percebemos que ela tinha um desenvolvimento atípico e ela então recebeu o diagnóstico de autista, eu resolvi então me aprofundar ainda mais no meu diagnóstico. Procurei uma neuropsicóloga que fez uma série de avaliações, vários testes, né? Depois eu passei com um neurologista e passei por fim com um psiquiatra especialista em autismo e, enfim, eu recebi novamente o diagnóstico, né, o laudo de síndrome de Asperger. Hoje nós usamos simplesmente o termo TEA, né? Então, a síndrome de Asperger hoje se encontra dentro do transtorno do espectro autista, TEA. Bom, eu, desde muito pequena, sempre me senti estranha dentro de um grupo. Eu percebia que eu era muito diferente de todas as crianças com quem eu convivia. Eu era muito isolada, não conseguia me enturmar, não conseguia fazer amizades. E, né, eu tinha esses movimentos estereotipados. Por muito tempo eu andei nas pontas dos pés e não fazia ideia, jamais passou, né? Poderia passar na minha cabeça a ideia de que poderia ser característica autística, né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade no tendão do pé. Hoje eu sei por quê, né? Andei por muito tempo descalça, eu andava só descalça e com as pontas dos pés, né? Enfim, sempre me senti muito mais infantil do que os meus pares, dificuldades para entender piadas. Eu me lembro que eu já estava com 16 anos, mais ou menos, na escola. As minhas amigas faziam piadas, todo mundo rindo, e eu ficava lá sem entender, não entendia nada. E as amigas tinham que me explicar, né, a piada. Então, eu tive muitas dificuldades de socialização, eu não olhava nos olhos, sempre andava com a cabeça baixa, não olhava nos olhos, e eu já estava com mais de 20 anos quando uma determinada pessoa conversando comigo, e eu olhando para baixo, né, porque eu não olhava nos olhos, ela disse assim para mim: olha, você olha nos meus olhos,
é falta de educação a gente conversar e não olhar nos olhos, né? Você não passa sinceridade, não é honesta quando não olha nos olhos. Aquilo me machucou muito, né? E eu olhei para ele nos olhos e aquilo foi, assim, bem difícil para mim. Com isso em mente, eu comecei a treinar olhar nos olhos, né? Eu já estava casada, então eu comecei a treinar com o meu marido, olhar nos olhos do meu marido. Mas até hoje eu tenho dificuldade em olhar nos olhos. Eu olho, né? Mas eu me perco quando eu estou olhando para a pessoa, eu acabo fixando demais. Eu não tenho habilidade assim para administrar esse olhar nos olhos. Eu também tenho muita dificuldade na comunicação, né? Socialmente falando, eu consigo me comunicar, por exemplo, da forma que eu estou fazendo agora, mas eu não consigo me comunicar muito bem quando eu estou socializando. Eu tenho dificuldade, às vezes, em ligar os pontos da conversa, tenho dificuldades em, né, em administrar o meu pensamento. Então, às vezes o meu pensamento ele é muito rápido e eu tento falar tudo o que eu estou pensando, mas eu acabo me embolando e nisso eu não tenho filtro para falar. Então, tudo que tá na minha mente acaba saindo, né? E às vezes eu me enrosco, porque eu acabo falando coisas que não deviam. Né, ou então eu falo coisas, saem algumas frases que não tem nada a ver com o contexto da conversa. Então, sabendo disso, hoje, né, eu já tenho tentado me policiar. Eu tenho praticado, no momento de me comunicar, pausar, né, ouvir os meus pensamentos, entender o que eu tô pensando, identificar se o que eu tô pensando faz parte do contexto da conversa e como eu posso falar aquilo. É bem difícil, né? Porque não é o que eu sou, né? Eu também, por muitos anos, eu sempre imitei as pessoas, eu sempre olhava para as pessoas que eu via como um modelo e eu tentava imitar aquelas pessoas, né? No modo de falar, no modo de agir, no modo de andar, de me vestir, porque eu percebia que aquela pessoa, ela tinha um padrão, ela se encaixava em grupos e como eu não tinha essa habilidade, então eu imitava essas pessoas. E ainda faço isso, né? Eu ainda percebo que eu imito as pessoas. Bom, eu sempre tive muita dificuldade de me concentrar, e aí entra um outro diagnóstico que eu recebi, que é o do TDAH, e eu recebi esse diagnóstico há muitos anos também, porque eu não tinha e não tenho, né, muitas habilidades para me concentrar, para focar, para ficar quieta. Eu me lembro que quando eu era criança, na sala de aula, eu era a única que não ficava quieta na cadeira, eu me levantava bastante, eu não conseguia ficar olhando para a professora, ouvindo as explicações, sempre fui considerada a burra, né, na sala de aula, porque eu não conseguia me concentrar, e enfim, outra característica que eu percebi também ao longo dos anos, que essa questão de me sentir burra, porque a minha forma de aprendizado é diferente, né? Então, eu aprendo através dos desenhos. Então, quando eu estou estudando alguma coisa, eu preciso desenhar aquele conhecimento para que eu possa entender. Então, eu descobri que eu tenho altas habilidades, alta capacidade de aprendizado, sou autodidata, porém, a minha forma de aprender é através de imagens. Eu preciso criar imagens para entender aquele conteúdo. Por isso que ao longo da minha vida, né, estudantil,
eu nunca fui, entre aspas, a pessoa inteligente da sala, eu era a mais burra da sala, porque né, eu não tinha condições de aprender aquilo que a professora ensinava da forma como ela ensinava. E hoje, estudando pedagogia, né, eu entendo que todos nós, autistas, não autistas, qualquer uma outra pessoa com algum transtorno, tem total capacidade para aprender. O que precisa acontecer é o educador entender qual é a forma de aprendizado daquela criança, daquela pessoa, e ensinar da forma que aquela pessoa vai conseguir aprender. Então, como eu tinha essa dificuldade de aprender da forma que a professora ensinava, eu não aprendia nada, né? Então, aos poucos eu fui percebendo que a minha forma de aprender é através de imagens. E descobri que eu sou uma pessoa extremamente inteligente, né? E autodidata, e com muitas capacidades, enfim, né? Mas agora, né, com 45 anos. Bom, enfim, as minhas características mais ou menos que mais me traziam dificuldades são essas, né? Eu tenho muita dificuldade de socializar, de formar grupos, de fazer amizades, de manter amizades. Tenho muita dificuldade em sair de casa, tenho dificuldade em falar ao telefone, sou uma pessoa bastante dependente, né? Hoje eu sou muito dependente do meu marido para me ajudar, para me auxiliar a fazer algumas coisas, como marcar consultas, ir aos médicos, fazer exames, né? Coisas que eu tenho muita dificuldade em fazer. Tenho muita dificuldade em sair sozinha, pegar um ônibus, pegar um metrô, né? Andar pelo mundo sozinha, isso é muito difícil para mim. Eu até faço, né? Porque por conta das necessidades, mas faço com muita dificuldade. E eu me perco com facilidade, eu entro em pânico com facilidade se eu estiver perdida em algum lugar. Então, eu percebo as minhas limitações. Hoje eu consigo perceber todas as minhas limitações que antes eu fingia não ter para poder me encaixar nos grupos, né? Então, hoje eu consigo ver que eu sou a Andressa autista. Eu não sou a Andressa que sem o autismo, né? Eu vejo, quando eu olho para minha história, o autismo sempre esteve lá, mas eu não sabia. Então, ter um diagnóstico para mim foi muito libertador, né? Não uma questão de me rotular, mas saber que, ok, existe uma explicação para esse meu comportamento, para as minhas dificuldades. Uma dificuldade que eu tenho, aí tem muito a ver com a questão do transtorno do processamento sensorial, é a questão auditiva. Eu tenho uma dificuldade gigantesca com barulhos. Então, o barulho, a sensação que eu tenho é que ele está no meio do meu cérebro, como se fosse uma bomba explodindo no meio da minha cabeça. E isso me traz um choque no meu corpo inteiro. Eu sinto um choque no corpo, eu sinto o meu coração saltitando por conta de barulhos. Há muitos anos eu passei a usar aqueles abafadores pequenininhos, né? Então, desde a minha adolescência, eu uso um abafador, aquele intra-auricular, porque era realmente e é insuportável o barulho para mim. Hoje eu estou usando esse fone aqui, porque é uma questão mais de estética, para mostrar para vocês que a pessoa autista, ela tem sim muitas dificuldades auditivas, né, para ouvir barulhos. A gente ouve barulhinhos que outras pessoas não estão ouvindo. Eu tenho muita sensibilidade sensorial, também tenho algumas seletividades alimentares. Na verdade, eu não tenho seletividade alimentar, eu tenho rigidez alimentar. Então,
eu como aquilo, tem que ser aquilo, sempre aquilo, sempre aquilo. Eu tenho dificuldade em mudar as coisas que eu já estou acostumada a comer. Dificuldade em experimentar coisas novas, né? Eu tenho dificuldade com a minha rotina. Por exemplo, para eu me organizar para sair de casa, eu preciso fazer isso com pelo menos uma semana de antecedência. Eu prefiro não sair de casa, eu gosto de ficar em casa, gosto de ficar isolada, gosto de ficar sozinha, gosto de não ter muitas pessoas ao meu redor, não gosto de estar em multidões, né? Às vezes estou né? Porque a gente quer curtir um show, curtir um evento, mas é muito difícil. Que mais? Então, tenho muita sensibilidade visual, né? A luz, ela dói muito os meus olhos. Eu percebo que eu gosto muito, muito mesmo de cores, tudo muito colorido. A cor, ela me chama muita atenção. Os cheiros também, eu sou muito sensível a cheiros, então cheiros desagradáveis me afetam muito, né? Parece que também, assim como o barulho, vai lá no meio do meu cérebro um cheiro desagradável e eu não consigo suportar, né? Estar num ambiente ou sentir um cheiro que é desagradável e suportar, né? Como a maioria das pessoas conseguem fazer. E aos cheiros que são agradáveis, eu mergulho nesses cheiros agradáveis, eles são fascinantes para mim, assim como as cores, né? Tudo muito colorido. Eu me sinto, eu sinto que é muito ruim estar neste mundo, por quê? Porque o mundo, ele, né, tem os seus cheiros desagradáveis, o mundo, ele é muito cinza, né, muito preto, cinza e branco, não tem muitas cores, a cidade, né, então isso para mim é muito forte, estar na cidade e ver tudo muito cinza, tudo muito preto, tudo muito branco, com cheiros desagradáveis, com muito barulho, isso para mim é fatal mesmo, né? É difícil estar viva. Eu me sinto morta quando eu estou vivendo na cidade. Então, por esse motivo, eu preciso muitas e muitas vezes sair da cidade, ir para um interior, para uma casa no interior, para o campo, sair desse movimento, sair do barulho e para um lugar onde tem silêncio, cores, para que eu possa me restabelecer, né? Eu também tenho shutdowns, né? Meltdown, muitas vezes isso acontece, mas eu estou aprendendo a prever, né, os momentos em que eu terei uma crise. Então, eu consigo hoje prever, já consigo avisar, olha, eu estou em ponto de ter uma crise, então vamos parar o barulho, para de falar comigo, me deixa sozinha, me deixa num canto, porque se continua aquela situação estressante, eu entro numa crise e é muito difícil para mim, é incontrolável, né? Então, hoje eu consigo prever. Enfim, é isso, né? É bem básico mesmo, que já são quase 20 minutos que eu tô aqui falando, mas teria muito mais coisas para falar, muito mais coisas. O autismo, pelo menos em mim, e eu acredito que na maioria também, se não em todos os autistas, ele é muito mais profundo do que só isso que eu falei para vocês, tá? Eu sou autista de nível 1 de suporte, de acordo com a minha mãe, eu falei muito cedo, e quando eu comecei a falar, eu falava com um português muito perfeito, com uma dicção perfeita, eu corrigia o português das pessoas, né? Quando eu era pequenininha ainda, com 2 anos, 1 ano, 2 anos. Então, a minha mãe notou essa característica em mim.
Já a minha filha, por exemplo, a Ayla, ela teve um atraso na fala. Ela começou a falar por volta ali dos seus 3 anos. Começou algumas palavrinhas com 2 anos e meio. E aos 3 anos, então, ela começou a falar, montar frases, pedir, né? E ela, assim como eu, ela tem certas dificuldades também na comunicação, na troca com o outro, né? Mas sobre ela eu falo numa outra hora. Enfim, acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer pergunta para fazer sobre autismo, sobre a minha vivência, né, a minha história com o autismo, sobre o meu diagnóstico, está aberto para vocês perguntarem. Que neste dia, né, 2 de abril, que é um dia mundial da conscientização sobre o autismo, o que eu coloco aqui para vocês é: não invalidem diagnóstico, tá? Uma pessoa que ela é diagnosticada, laudada, que ela passou por uma série de avaliações, ela é autista, não duvide do laudo desta pessoa, né? Porque ela sofre. A pessoa autista, ela sofre bastante. E se ela é desacreditada, o sofrimento é duplicado, tá? Agora, uma outra coisa que eu também coloco para vocês tomarem consciência é que autismo, ele não é avaliado através de uma listinha que a gente faz de características, de sintomas. Por exemplo, olha, se você tiver 5 dessas coisas, você é autista. Por exemplo, você, né, você não olha nos olhos, você tem dificuldade na socialização, ok, mas isso ainda não indica que a pessoa é autista, tá? Porque para ser considerado autista, você precisa, primeiro, passar por uma investigação bem rigorosa, você tem que ter essas características desde criança, né? São características que você traz da sua infância, não são coisas que você adquiriu ao longo do tempo, tá? Então, é uma série de questões. Às vezes a pessoa passou por um determinado trauma, ela se introverteu e não olha nos olhos, ela não consegue mais se socializar, mas não é autismo. São outras questões, tá? Então, tomem cuidado com essas listinhas que vocês veem na internet, né? Listinhas para TDAH, listinhas para autismo, porque eu vi recentemente uma postagem onde uma pessoa fez, né? Se você faz isso, se você faz isso, se você faz isso, se você faz isso, você é autista. E todo mundo no comentário colocou, né? Então eu sou autista. Não é assim. Não é assim que funciona, tá? Não é dessa forma que a gente faz um diagnóstico, tá? Existe uma avaliação muito rigorosa, né? Uma investigação da sua vida. Para nós adultos, né? A investigação é feita, inclusive, com familiares, com mãe, pai, tio, irmãos, amigos, para investigar a história dessa pessoa, quando ela era criança, adolescente, né? Quais as características que ela tinha. Então, para uma pessoa ser diagnosticada e receber um laudo de autista, não é simplesmente você fazer um cheque, checar uma listinha de coisas, tá? Tomem cuidado com isso. Vamos nos conscientizar e vamos acolher, incluir, aceitar essas pessoas, né? Porque nós somos acima de qualquer diagnóstico, nós somos seres humanos e nós merecemos respeito, merecemos acolhimento e aceitação como qualquer ser humano desta terra. Um beijo para vocês.